Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus a seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele iria despedir as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Enquanto caía a tarde, ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Esse texto me mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, me mostra uma grande tempestade. Segundo, me mostra obediência. Terceiro, me mostra ordem. Quarto, me mostra fé. 5, me mostra ousadia. 6, me mostra coragem. Quando eu olho para esse texto, eu fico fascinado, porque muitos de nós, às vezes, ou já ouvimos alguém dizer, se nós não falamos, nós já falamos sobre a atitude de Pedro, que Pedro foi ousado, que Pedro foi corajoso, que Pedro teve ousadia de ir até Jesus andando por cima das águas. Mas muitos de nós também falamos que Pedro, ao andar sobre as águas, teve medo e começou a submergir por causa da sua pouca fé, por causa da sua covardia, e falamos muitas coisas. Mas essa noite eu quero deixar uma palavra no teu coração. Tome a decisão de andar um nível acima. Fala comigo: tome a decisão de andar um nível acima. Jesus ordena os discípulos a atravessar para o outro lado. O texto diz que logo ele compilou. Essa palavra compilar significa obrigar. Jesus obrigou os discípulos a passar para o outro lado. Ninguém melhor do que Jesus poderia ensinar a viver um nível acima. Se nós queremos viver um nível acima, temos algumas atitudes a tomar. E essas atitudes é o que eu quero falar essa noite, em rápidas palavras, para que a gente possa sair daqui dizendo: eu vou viver um nível acima na minha vida. A minha pergunta é: quantos querem viver um nível acima? Nós estamos todas as quartas-feiras declarando, essa é a 7ª quarta-feira que estamos declarando sobre os meses do ano de 2019. Estamos vivendo o ano da multiplicação, e nós queremos declarar essa noite que o mês de julho será o ano de vivermos um nível acima. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo algumas coisas, e a primeira delas, eu vejo que para vivermos um nível acima, precisamos vir com humildade. Para viver um nível acima, precisamos vir com humildade. Todos nós que estamos aqui queremos viver esse nível acima. Precisamos viver esse crescimento. Precisamos viver essa multiplicação. Mas para que isso aconteça, precisa haver humildade. Fala comigo: humildade. O texto diz, versículo 22: logo em seguida obrigou
os seus discípulos. Para a gente receber uma ordem, uma ordenança, e cumprir essa ordenança, tem que haver humildade no coração. A ordem era simples: entra no barco, atravessa para o outro lado. Os discípulos poderiam ter olhado para Jesus e disseram: mas o Senhor não vai? Ele disse: não, eu não vou. Aí entra uma outra coisa que precisa ter humildade, porque não somente para ouvir uma ordem, mas quem está dando a ordem vai junto ou não? Porque muitas das vezes nós questionamos: por que está dando ordem e não faz? Por que está falando e não vem? Para a gente viver um nível acima, precisamos aprender com humildade. A vida que nós queremos de multiplicação não pode ser uma vida de questionamento. Nós questionamos tudo e nós não encontramos resposta muitas das vezes para os nossos questionamentos. A pergunta é: o porquê Jesus obrigou os discípulos a atravessar para o outro lado? Por que Jesus estava falando com eles: vão e atravessam? Porque numa caminhada ou nesse percurso desse atravessamento, eles teriam uma experiência sobrenatural. Existem momentos que nós somos obrigados a realizar algo para vivermos uma experiência sobrenatural na nossa história. Ou nós fazemos, ou continuamos da mesma forma. Preste atenção. Em segundo lugar, eu aprendo que precisamos ter maturidade para enfrentar a tempestade. Se nós não tivermos maturidade para enfrentar as tempestades da vida, nós afundaremos. O texto diz: o barco já estava muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantos ventos se levantam contra a sua vida? Quantas coisas se levantam contra você? Quantas pessoas que estão aqui essa noite já passaram e já usaram a expressão: como vai, irmão? Estou passando pelo vento. Já usou essa expressão, hein? Os pentecostais gostam muito dessa expressão. Passamos pelo vento. Olha o vendaval que sofre. Nesse mundo estamos vivendo cheios de intempéries. Estamos vivendo as adversidades, e elas são tamanhas. Acontecem situações que nós não compreendemos e não entendemos o porquê. Jesus um dia, com esses mesmos discípulos, ele está reunido e ele diz para eles: no mundo vocês terão aflições, mas ele diz: tende bom ânimo. Para viver um nível acima, eu preciso saber enfrentar a tempestade. A tempestade da vida, ela não vem para me destruir, mas ela vem para me capacitar. Existem algumas situações que ocorreu na sua história, que não te destruiu, mas te ensinou e deixou um legado a você. Terceiro lugar, eu aprendo que, para viver esse nível acima, eu preciso ter uma visão espiritual para enxergar Jesus na tempestade. Olha o versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar. Já aconteceu com você ou só comigo? Que tem hora que parece que a gente está sozinho e a gente pergunta: Deus, onde o Senhor está? Será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me largou? Será que, olha, Senhor, eu estou aqui, e aí, como que está a minha vida? Veja, Senhor. Existem alguns momentos que pensamos que estamos só. Os discípulos acharam que estavam sozinhos. Jesus,
ele vai fazer algo que era de costume dele, ele vai para o monte orar. E os discípulos vão para onde? Os discípulos vão remar o barquinho. Tem hora que a gente vai estar remando o nosso barco, e Jesus vai estar onde, pastor? No mesmo lugar, realizando as mesmas coisas, fazendo a mesma coisa, trazendo alívio para a nossa história. Ele não muda, ele continua no mesmo lugar. Não desista, mano. Continue remando. Mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que a tempestade seja ferrenha, acredite, sua visão precisa ver o quê? Ver Jesus no meio da tempestade da sua vida. Aparece Jesus andando por sobre as águas. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, eu aprendo a quarta lição, que para mim viver acima da média, eu vou ter que ter uma visão espiritual para ver Jesus chegando no meio dessa tempestade que eu estou vivendo, e para isso, eu vou ter que ter fé para vencer o medo, porque não é natural olhar para alguém andando sobre as águas. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, olha o versículo 26, e os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Aqui eu aprendo uma lição, meu irmão. Às vezes você precisa ter uma percepção de Deus, uma percepção do Senhor, uma percepção do Espírito, a visão espiritual aguçada, para você ver que o que está chegando a você não é fantasma, mas é o Senhor, para solucionar a tempestade da sua história. Tem gente que está vendo a solução e está dizendo: é um fantasma. Tem gente que está vendo e está com medo. Sabe o que significa medo? Medo significa fé na derrota. Quando nós temos medo, nós estamos tendo fé que seremos derrotados. Por isso, a palavra diz que o Senhor lança fora todo medo. Para a gente vencer, viver acima da média, eu preciso vencer o medo. Eu preciso ainda, em quinto lugar, eu preciso saber transformar a tempestade em oportunidade. A tempestade que você vive é uma oportunidade para o seu crescimento. Eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir. Quando eu estava para fazer a cirurgia, e eu fiz uma cirurgia de algo chamado diverticulite, um rompimento do intestino. Eu estava naquele hospital e o médico que ia me operar, o cara entra para dentro do bloco cirúrgico, todo de preto. Todo mundo vestido a caráter do bloco cirúrgico, verde. O cara de preto. Aquilo me incomodou. E ele, muito zoador, brincando com tudo, fez a cirurgia. Passaram-se alguns dias, o retorno, e eu comecei a conversar com aquele médico, Dr. Marcos Vinícius. E eu conversando com ele, eu perguntei para ele uma pergunta que não queria calar: doutor, por que o senhor opera de preto? Ele disse para mim: porque o meu pai morreu com a mesma coisa que você estava, e por isso eu estou de luto. Quanto tempo tem? Tem tantos anos. Mas eu estou de luto e eu tenho uma tristeza, há uma tristeza no meu coração. Toda tempestade se torna uma oportunidade. E eu começo a conversar com aquele médico. E eu era o paciente e agora inverteu. Eu passei a ser o médico e ele o paciente. Porque ele poderia entender do intestino, mas eu entendia da dor da alma que aquele homem estava vivendo.
E eu comecei a conversar com ele, e ele começou a desabafar e falar algumas coisas. Um dos meus retornos ao médico, a minha consulta durou 2 horas. E o povo do lado de fora batendo, querendo entrar, e ele: não, você não está vendo que eu estou atendendo o rapaz? Eu falei: ele está atendendo ou está embalsamando o corpo? Não é possível. Mas aquele médico, passado algum tempo, eu já em Vila Velha, recebo uma ligação dele. Quando eu recebo uma ligação dele, ele disse assim: Anderson, sabe quem está falando? Eu: doutor Marcos. Ele falou: sim, eu quero lhe fazer um convite. Eu falei: qual convite? Eu quero lhe convidar para você fazer parte do culto do meu batismo, porque eu vou me batizar. A tempestade vem para criar uma oportunidade, irmão. Se você não sabe pegar a tempestade e fazer uma oportunidade para viver um nível acima, se prepare, porque você sempre vai estar dentro da tempestade, ela não vai acabar. Tem gente vivendo tempestade após tempestade. Tempestade vem para nos ensinar. Os discípulos estavam aprendendo com Jesus. Quando ele passa por cima das águas, passou pelo barco, os discípulos gritaram: fantasma! Jesus disse: não temas, sou eu. O Pedro logo se levanta e diz assim: Senhor, se és tu. Ele não tinha nem certeza. Se és tu, manda eu ir ter contigo, andando por sobre as águas. Agora eu quero chamar a sua atenção. Imagina, irmão, Pedro colocando um pezão para o lado de fora do barco. Eu fico imaginando o Tomé dentro do barquinho, porque estavam os discípulos. Pedro, para Pedro. Se Pedro é uma parada, gente, ele vai sair para fora do barco. Pedro, não vai não, Pedro. Pedro, você não sabe nem se é Pedro. Pedro não sabia se era Jesus. Os discípulos estavam pensando que era um fantasma, mas Pedro estava ousado. Eu vou viver acima dessa tempestade, eu vou viver acima desse nível. Pedro bota o pé para fora do barco. Imagina Tomé dizendo: Pedro, não vai não. Pedro, você vai afundar. Pedro, você vai morrer afogado. Pedro, por mais que você sabe nadar. Pedro, para Pedro. Pedro, não vai não, Pedro. E Pedro lá vai andando. Imagina, irmão, João. Pedro, Pedrinho, não vai não, Pedrinho. Filhinho, volta aqui, filhinho, por favor. Acho que João era meio baiano, né? Volte aqui. Imagina Judas, irmão. Menos um que vai afundar, menos um para mim ter que pagar a comida dele. Pronto. Agora preste atenção. Quando Pedro desce do barco, ele anda sobre as águas. O texto não diz o espaço que ele andou. O texto não diz o tanto que ele andou sobre as águas. Mas o texto diz que ele teve a maior experiência que um homem pode ter: andar sobre as águas. A história não relata mais ninguém que andou, apenas Pedro. Pedro anda, e quando ele está um pouco distante do barco, ele percebeu que a tempestade era forte. Existem, irmão, momentos da vida que nós estamos vivendo acima do nível. Nós estamos, como diz a rapaziada no dia de hoje, bombando. A gente está firme, mas quando a gente olha para a tempestade, alguma coisa começa a dar errado. A gente começa a afundar. A gente começa a perceber que em nossa volta a tempestade está forte demais. Algumas coisas começam a nos tirar o foco. Algumas coisas começam a nos desmoronar. E aí entra uma das coisas mais importantes: é clamar por Jesus. Quando clamamos por socorro, Ele nos socorre. Agora, por que Pedro quis andar sobre as águas? Por que ele diz: manda eu ir ter contigo? Porque ele queria obedecer um pouco mais. Porque ele queria estar mais perto de Jesus. E Jesus disse para ele: vem. Mas eu aprendo mais lição. Para mim viver acima da média, eu preciso aprender como Pedro, pedir para viver
o sobrenatural. Pedro queria andar como Jesus andou. Pedro estava querendo dizer, se ele está em cima das águas, eu também ando em cima das águas. Aí o texto diz, a palavra diz, aquele que diz estar nele. Tem alguém que está nele aqui? Fala amém. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Pedro diz, não, eu vou andar sobre as águas. Pedro queria fazer o que Jesus fazia. Jesus chegou para eles e disseram, olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Pedro queria viver como Jesus viveu. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Pedro queria ser comparado com Jesus. Ninguém é maior do que seu mestre, mas se bem instruído, será como ele, diz a palavra. Se você quer viver acima da média, você precisa viver como Cristo viveu. Aprendo outra lição. Eu preciso ter ideias, ousadias e atitudes. Se eu não tiver ousadia, se eu não tiver atitude, de maneira nenhuma eu vou viver acima da média. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Você precisa ter ideia para superar a tempestade. Pedro disse, se eu descer e andar, eu vou viver acima da média. Ousadia para falar sobre andar sobre as águas. Porque no meio da conversa, imagina Pedro contando as histórias. O que Pedro fazia, irmão? Antes de seguir Jesus, o que ele era? Pescador. Todo pescador conta muita história. Imagina Pedro contando história. Teve um dia que eu estava dentro de um barco, rapaz, e de repente passou Jesus voado. E quando ele passou, que ele parou um pouquinho na frente, andando sobre as águas, ele disse para mim assim, vem Pedro. Eu desci do barco e andei sobre as águas. Se você estivesse lá escutando a história de Pedro, o que você ia dizer para Pedro? Pedro, menos. Pedro, fala que você andou na areia da praia, que eu acredito. Pedro, por favor, Pedro, diminui isso aí. Pedro, ó, você tá muita noite sem dormir. Pedro, por favor. Irmão, presta atenção. Só vai viver acima da tempestade quem tiver ideias e for ousado. Se você tiver ousadia, avance. Aprenda outra lição. Reconheça que no meio da tempestade que você vive, você precisará de ajuda. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, eu preciso de você. Pode ficar tranquilo, ele não vai te pedir R$100. Mas se você quiser dar, você aceita, não aceita, irmão? Eu preciso de você, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Quando ele desce do barco, que a tempestade está muito forte e ele começa a afundar, ele logo gritou, Senhor, salva-me. Tem gente que está afundando em todas as áreas, mas não grita por socorro. Não pode deixar que eu saia. Pode deixar que eu saio dessa. Deixa eu lhe contar uma história e eu termino. Havia 2 moscas. E as 2 moscas eram muito amigas. E elas voando um dia, passeando. E você sabe, mosca gosta de ir aonde? Cozinha. Nunca vi um lugar para ter mosca como cozinha. E elas chegam na cozinha e elas logo vêem um copo. E elas vão e pousam na
borda do copo. E uma conversando com a outra e dizendo: não, que beleza, esse copo está com um cheirinho bom. A outra: tá mesmo? O que é que tem? Não sei, mas olha, sente o cheiro. E de repente elas se distraem e as duas moscas caem dentro do copo. O copo estava com leite. E elas começam a se debater, debatem muito. Eu não sei se você morou na roça, mas se você morou na roça, você vai entender que o leite não pasteurizado, é isso que fala essa palavra? Ele dá uma nata mais rápido. Se você mexer nele muito, ele vai criando uma crosta. E aquelas moscas se debatendo criou uma nata. Elas subiram para cima da nata e descansaram. Bem, secaram as asas, alçaram o voo e saíram de dentro do copo. Sensacional. Passou algum dia, está de novo as duas mosquinhas voando, passeando. Parou de frente de um copo. Pousou na borda do copo, que beleza. O copo não tem cheiro. E elas começam a questionar: não tem cheiro nesse copo, o que será? Aí, distraindo outra vez, caíram dentro do copo. Quando elas caíram dentro do copo, começam a se debater. Mas naquele copo havia um canudinho. Aquele copo estava com água. A água não cria nenhuma nata. Uma das moscas bateu asa e chegou no canudinho, subiu pelo canudo e chegou na borda do copo e começou a gritar para a outra que estava dentro do copo: nada até o canudo, tem um canudinho, você sobe. Aí a outra dizia lá de dentro: não, da outra vez eu bati asa e de repente criou uma nata, eu subi, descansei e voei. Vou continuar fazendo a mesma coisa. Moral da história: não criou nata. Ela cansou, asas molharam, se afundou e morreu. Aprenda uma lição, irmão, que nem todas as ferramentas servem para mim resolver o problema que eu estou vivendo hoje. Existem situações, tempestade de hoje, que é uma ferramenta que você precisa usar. Talvez, eu não estou lhe chamando de mosca, não me leve a mal, mas talvez bater asas vai dar oportunidade de você sair. Mas talvez você vai continuar do mesmo jeito. Se você sair daqui hoje, chegar na sua casa e a sua esposa falar com você: quero que você pendure aquele quadro ali para mim, troque ele de lugar. Se você tiver um prego e um martelo, você consegue mudar o quadro de lugar. Você pega o prego, bate o martelo no prego, pega o quadro e coloca o quadro no lugar. Porém, se você tiver um parafuso, não adianta você bater com o martelo. O parafuso vai depender de algumas outras ferramentas. Vai depender da bucha para colocar o parafuso, vai depender da furadeira, vai depender de uma extensão, vai depender da chave para apertar a furadeira, vai depender de uma broca para furar a parede, e a broca tem que ser a broca certa, na medida certa. Gerou uma série de coisas. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Tem horas que os problemas, eles vêm de gangue, irmão. Parece que eles estão contra nós. Isso é terrível. E talvez uma ajuda, uma palavra pode resolver muita coisa. Eu aprendo outra lição. Eu aprendo que nos momentos de crise precisamos ouvir a voz de Deus. Porque no momento da tempestade a gente está ouvindo apenas o barulho das ondas. A gente está ouvindo apenas o barulho das coisas. Eu aprendo outra lição, e eu aprendo que não se baseie na opinião dos outros. Se você se basear na opinião dos outros, você nunca vai viver uma experiência sobrenatural. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Agora preste atenção, e aqui eu encerro. Vamos voltar, Pedro descendo do barco. Tomé dizendo: Pedro, não vai, Pedro, você vai afundar.
Pedro, continua aqui, Pedro. Pedro, mesmo que o vento está contrário, mesmo que a onda está grande, Pedro, o barco é o melhor lugar. Você está sentado, você tem uma tábua para se agarrar. De repente, Pedro, alguma coisa acontece, a gente se salva. Fique aqui. Mas ele desceu. Imagina Pedro andando sobre as águas e os discípulos olhando. Ah, ele está andando. Olha, ele está andando. E de repente, quando eles olham, Pedro está afundando. Imagina Tomé de novo, irmão. Eu te avisei, Pedro. Já ouviu essa fala? Quando alguma coisa acontece, não do jeito que você esperava, e alguém já tinha te falado alguma coisa, eu te falei. As mulheres são mestres para falar isso para a gente, não é verdade? Eu te falei, eu te avisei. Olha o que deu. Está vendo? Vai. Imagina Pedro gritando, me socorre. E o Tomé de lá, eu avisei, Pedro. Eu não vou pular na água para te socorrer, não. Eu vou continuar aqui. Imagina, João, Pedro, está muito vento. Não vou, porque vai morrer nós dois. Imagina os outros discípulos. Eu também não vou me arriscar por causa de Pedro. Não mandei ele descer do barco. Quem mandou ele descer do barco? Se ele desceu do barco, é teimoso. O homem teimoso é esse Pedro. Aí de repente, vem Jesus e pega Pedro pela mão e levanta. Quando ele pega Pedro pela mão e sai levantando, Jesus anda com Pedro de novo sobre as águas. O tempo que eles ficam ali, eu não sei, mas o texto diz que Jesus e Pedro vêm voltando para o barco. Agora, lá no meio do mar, Jesus vai falar uma palavra para Pedro. Jesus vai dizer assim: ô homem, não é no plural, irmão. É uma palavra direta para ele. Ô homem de pequena fé, por que você está duvidando? Lá no meio da tempestade, eu aprendo algo. Eu aprendo que é o melhor discipulado que Jesus pode nos instruir. Tempestade não vem para nos acabar. Tempestade vem para nos ensinar. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero declarar que a tempestade da tua vida não é para destruir você, é para ensinar você a viver acima do nível. E em último lugar, Jesus olha para Pedro e diz: vamos dar uma lição para eles. Vem comigo. Jesus vem andando com Pedro, segurando pelas mãos. E o texto diz que quando os dois subiram no barco, a tempestade cessou. Será que você pode ficar em pé no seu lugar? Quando eles entram dentro do barco, a tempestade cessa. Aprenda uma lição. Se você quiser viver acima do nível, você vai precisar andar com Jesus em todo momento. Enquanto Pedro estava andando em cima das águas, tinha tempestade. Enquanto os discípulos estavam dentro do barco, tinha tempestade. Enquanto Pedro estava afundando, tinha tempestade. Mas quando Pedro começa a andar com Jesus, ainda tem tempestade. Mas quando eles entram dentro do barco, a tempestade cessou. Sabe quando a tempestade cessa? Ela cessa quando nós decidimos andar com Ele. Quando nós decidimos caminhar com Ele. Caminhar com Ele é ter direcionamento. Caminhar com Ele é viver acima das circunstâncias. Caminhar com Ele é ter experiência que ninguém pode nos ensinar. Quantas experiências você já teve caminhando com Jesus? Quantos momentos você já viveu
caminhando com Jesus. Eu não sei como vai a sua história. Eu não sei como vai a sua vida. Mas eu sei que essa noite você pode viver acima dessa tempestade. Eu fui criado numa casa que a tempestade sempre veio. Mas os meus pais sempre caminharam com Jesus. A minha mãe está aqui hoje. Não vou falar a idade dela, porque não se fala idade de mulher. Mas já está bem avançada. Não, mais ou menos. Todas as nossas histórias, elas nos ensinam. Meu pai contava e minha mãe conta que ela teve uma filha. E essa menina nasceu cega, surda, muda, não andava, paralisia total. Foi levar uma outra filha no médico, o médico olhou e disse: essa tá boa, mas essa aqui que tá ruim. Tempestade. E quando ela chega em casa, tristeza total. Passado algum tempo, meu pai um cara assim, pensa num homem terrível. Meu pai dizia: o dia que eu entrar numa igreja renovada, pentecostal, eu mesmo quebro as minhas 2 pernas. E há mais de 50 anos atrás, igreja pentecostal era igreja Assembleia de Deus. Foi um pastor pregar na cidade da minha mãe, do meu pai. E ele queria ir lá na casa do meu pai para poder orar pela minha irmã. Mas o velho não aceitava. Ele dizia que não. Com muito custo levaram esse pastor naquela casa. E lá ele orou. Conversou de tudo. Orou. A minha irmã mais velha já estava indo para o que ele chamava da igreja pentecostal. A tempestade nos ensina muita coisa, irmão. Algumas vezes ele foi dentro da igreja buscar a minha irmã, puxava ela de qualquer jeito, batia, porque ele não queria que ela fosse numa igreja pentecostal. Sabe o que aconteceu? Aquele pastor orou, não impôs mãos, não fez nada, orou. A minha irmã foi curada. A minha irmã hoje está com mais de 50, não tem nada, perfeita, não é cega, não é surda, não é muda, fala até demais da conta, aleluia. Tempestade vem, mas a tempestade vem para nos colocar para cima. Aprenda com a tempestade que você está vivendo, aprenda com tudo que está acontecendo em sua volta. Saiba de algo: você não vai afundar, você vai avançar. Creia nessa verdade.